Olá, misses do meu Brasil, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal. E o tema que eu resolvi abordar hoje é: traição não tem perdão? Será que não tem mesmo? Então, se você quiser saber o que eu tenho a falar a respeito, passei por isso, sei como é, mas de antemão gostaria de agradecer o pessoal do Instagram. Deixei lá uma enquete para saber se o pessoal gostaria de ouvir a respeito de traição ou pensão. E 68% das pessoas preferiram que eu trouxesse aqui um tema abordando sobre traição. Então, e aí, pra você? Já coloca aqui nos comentários pra mim, traição tem ou não tem perdão? Cada um tem o seu ponto de vista, né? Mas, enfim, antes de qualquer coisa, gostaria de deixar que esse canal não tem nenhum intuito de fazer com que você divorcie, tá ok? Eu não tenho nenhuma intenção de que isso aconteça, muito pelo contrário. O número de divórcios cresceu no Brasil só em 2021, 24%. Gente, são muitas e muitas famílias sendo destruídas. Então, se você tem uma família, se sua família é importante pra você, lute pela sua família, tá ok? Então, assim, antes de mais nada, vamos definir o que é traição? Traição é a quebra da fidelidade prometida e empenhada por meio de ato pérfido, aleivosia, deslealdade, perfídia. Tal ato pode ser por relação conjugal e até contra uma nação. Então, a gente consegue ver aqui que pode ser de uma relação pequena, entre ali o cônjuge, homem e mulher, até uma traição contra uma nação inteira, Então, assim, a gente vê o tão grave que é a palavra traição, E gostaria também de trazer uma curiosidade aqui pra vocês. A gente vai entender muita coisa e vocês vão entender o porquê que eu tô trazendo essas informações antes de iniciar o meu assunto. Segundo uma pesquisa realizada no site da BBC, 75% dos homens traem e 68% das mulheres afirmaram que traem. Uma curiosidade bem interessante é que apenas 5% dessa amostra acredita que o seu cônjuge ou companheiro é capaz de trair. Então, assim, a gente consegue perceber o quanto que a gente acredita que a gente pode fazer alguma coisa contra outra pessoa, mas a gente jamais acreditaria ou jamais aceitaria que aquela pessoa fizesse isso contra nós, Então, geralmente é assim que acontece, A gente tende a acreditar demais no outro. E aí é um gancho que eu vou falar um pouquinho mais pra frente pra vocês, o que eu vejo a esse respeito. Então, tudo começa aí quando a gente tá nesse processo de traição. Sempre existem uns primeiros sinais, A gente tende a não querer perceber, a gente tende a não querer saber, eu não sei explicar, sabe? Mas parece que a gente acredita tanto no outro, a gente acredita tanto que aquela pessoa é incapaz de te fazer sofrer, sabendo da sua história, sabendo da história que vocês construíram juntos. Então você acredita demais na outra pessoa. E você acredita em coisas que talvez nem tenham sido juradas a você, sabe? Eu acho que vai além do que é prometido. Então, às vezes a pessoa casa com você, mas já deixou alguns sinais de que aquilo ali não vai ser tão verdadeiro quanto você acredita. Então, se você tá aí prestes a casar, ou você já tá em um relacionamento e você acredita que essa pessoa esteja sendo traída, mas ela não consegue enxergar, já coloca esse vídeo aqui para ela de alerta, porque ela precisa saber, A gente precisa estar atento aí aos sinais, Antes que isso se torne um câncer, de forma que a gente não consiga mais solucionar, Então vamos atentar para os sinais, Porque quando a coisa estiver ficando ali ruim, quando as coisas estiverem ficando meio estranhas, a gente já se ligue e aí consegue remediar o nosso relacionamento, não é mesmo? Então, isso não aconteceu comigo. Eu não consegui perceber porque eu acreditava demais que dentro daquele nosso contexto, dentro daquele mundo que a gente vivia, eu e o ex-marido, eu achava que isso era impossível de acontecer, eu achava que ele nunca me trairia, Assim como eu tinha esse sentimento de que eu não teria coragem de fazer aquilo com ele, eu achava que ele também tinha o mesmo sentimento, não teria coragem de fazer isso comigo, mas isso daí, cada um é cada um, Cada pessoa sabe de si e a gente não tá no coração do outro pra saber do que o outro é capaz ou não. Hoje eu sei disso. Então, os primeiros sinais que você precisa perceber é distanciamento, ficar muito tempo no celular. A tecnologia ela veio para ajudar, mas infelizmente trouxe muitos malefícios com ela, E o afastamento das famílias é um grande malefício que veio junto com a tecnologia. Quanto mais celular nós temos, quanto mais tempo passamos com o celular, menos tempo damos a quem realmente merece a nossa atenção, não é verdade? E é realmente um veneno.
Então, quando você perceber que o seu cônjuge está muito tempo no celular, ou se você não puder tocar no celular dele, ou se você precisar resolver alguma coisa no celular dele e ele já ficar tenso com aquela situação, não querer deixar, não querer que você veja, ficar ali dormindo com o celular debaixo do travesseiro. Então, são sinais que você precisa perceber. Além de não te procurar, não convidar você para estar nos mesmos ambientes que ele. Então, assim, são pequenos sinais assim, que você vai notando com o tempo, mas que são, na verdade, está gritando, né? Sinais assim, de alerta para você conseguir perceber, conseguir analisar que aquilo realmente está acontecendo contigo. E outra coisa que muito me chamou a atenção hoje são a questão das redes sociais. Por exemplo, quando você tá apaixonado, você costuma colocar fotos, né, com seu namorado, você ali, né, passeando, beijando, abraçando. E um dos sinais que eu maldei na época, que eu já estava sendo traída e não sabia, era exatamente isso. Eu fui ficando pra trás, assim, nas redes sociais. Era muita foto sozinha, muita foto com a filha. E eu não aparecia, sabe, como se não quisesse fazer propaganda de mim. Então, assim, é um clique aí pra você se ligar, né, na sua casa, se você tá num relacionamento aí, se isso acontece com você, é um forte indício de que realmente porque aquela pessoa não quer ser visto com você perante outras pessoas. Estamos combinados assim? Então aqui, o que eu quero de fato falar pra você é que quando houver uma traição, o que você deve menos se importar é com quem foi, como foi, onde foi, quando foi, por quanto tempo foi. Gente, traição é traição, né? É deslealdade. A verdade é que ninguém gosta de ser traído, ninguém quer, ninguém espera ser traído. Essa é uma verdade, né? Então, assim, mas quando nós somos traídos, o que a gente pensa a primeira coisa, né? Como que ela é, quem ela é, da onde que ela é. Onde realmente vivem, o que comem, como conseguem se manter tão escondidos por tanto tempo. Então são várias questões ali que a gente meio que fica meio perdido, tentando entender como que aquilo ali pode acontecer com a gente. Isso daí muito vai do fato de acreditar demais, né? Da gente não acreditar que aquela pessoa é capaz de fazer, mas acredite. Sim, seu companheiro é capaz de fazer com você, tá ok? Não coloque nunca no pedestal e não deixe assim de desacreditar, sabe? Acredita desacreditando, acredita achando que é possível. Não fica assim vivendo no fantástico mundo de Bob, como eu vivia, né? Eu vivia assim no fantástico mundo de Bob totalmente fora da minha realidade. Eu tava pensando no meu trabalho, tava pensando na minha filha, pensando na casa, pensando em fazer viagens juntos com ele, achando que o problema que ele estava enfrentando era problema de saúde e não, sabe, era problema psicológico, e que nunca que passava pela minha cabeça a traição, né? Então, assim, ingenuidade minha. Mas tudo na vida é aprendizado. E hoje, como eu posso te ajudar a superar essa traição, assim como eu superei, né? O que eu posso fazer por você hoje? Em que eu vou agregar hoje na sua vida aqui, né? Essa é a minha preocupação. Então, eu vou te contar um pouquinho do que eu passei, né? Quando eu descobri, na verdade, quando me contaram que eu estava sendo traída, e quando eu fiquei sabendo, meu marido, na verdade, nem em casa estava mais, né? A gente já tinha se separado há um tempo, ele já tinha saído de casa, e eu achando que era um tempo que ele precisava para pensar na vida, esse era o discurso que era me passado na época, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, onde que eu errei, né? Onde que eu errei? Eu tava aqui tentando, buscando o meu relacionamento, buscando a minha família, querendo a minha família. Onde que eu errei, né? E outra coisa que realmente me incomodou demais era, eu ficava pensando assim, mas o que ela tem que eu não tenho, né? Em que ela é melhor do que eu, né? O que eu preciso aprender para não perder a minha família, para não perder o meu marido? E eu fiquei me colocando muito em cash, sabe? Nesse processo, gente, olha, é tão dolorido a gente passar por isso e saber que uma pessoa, não só uma pessoa, né, mas o seu marido, a sua mulher, e você fica com raiva da mulher, de verdade, né? Aí vários, quando eu conto essa história, não, porque aconteceu tal coisa, assim, aí eu ficava assim, nossa, mas essa mulher, aí as pessoas falam, não, mas essa mulher é isso, essa mulher é aquilo, aquela mulher que não sei o que, nananana. E eu fiquei assim pensando, meu Deus, mas realmente, né, essa mulher é uma... Mas aí a gente descobre que a gente fica sempre contra as mulheres, né? E aí eu percebi, eu falei, caramba, tem alguma coisa de errado nisso. E a verdadeira pergunta que eu me fiz nesse processo, né, foi,
quem é que tem compromisso comigo? Por que que eu estou com raiva dessa mulher, que ela pode ser isso, aquilo, outro e tudo mais, mas por que que eu estou com raiva dela e não estou com raiva dele? Por que que o primeiro ímpeto, né, de uma pessoa que é explosiva é agredir com palavras, fisicamente, a mulher e não ao homem, né? Então, quem é que tem compromisso comigo? Quem é que tinha um compromisso comigo? Era ele ou era ela? Então, isso daí, quando você passa por um processo de traição, eu acho que é um ponto que você deve se perguntar, sabe? Você quer a todo custo restaurar o seu relacionamento. Aí você faz de tudo, você se humilha, você vai atrás. Mas, o que passou pela minha cabeça, né, naquela época? Falei, gente, mas ele que tinha um compromisso comigo, né? Se alguém é desleal aqui, é ele, né? Se alguém aqui trapaceou e apunhalou pelas costas, foi ele. Então por que que eu não estou com raiva dele, mas estou morrendo de ódio dela? Sabe? Então, assim, isso daí foram algumas viradas de chave que eu tive que parar pra pensar, pra raciocinar, né? E isso não foi da noite pro dia. E o que eu tô trazendo pra vocês aqui agora, meio que um sorriso de canto de rosto, já perdurou muitas lágrimas, né? Me trouxe muitas lágrimas, muitos momentos de incompreensão, de muitos momentos de não aceitação comigo mesmo, né? De falta de reconhecimento de mim como pessoa, como mulher. Então gerou muita dor, muita tristeza mesmo, sabe? Porque a gente jamais acredita que a pessoa é capaz de fazer tamanha atrocidade, né? Porque eu acho que ali, quando você tem uma vida a dois, é uma comunhão tão forte. Você, pelo menos no meu caso, né? Sempre fui muito verdadeira nas minhas relações, sempre tentei ser muito transparente em todas as minhas relações. Mas, e aí você parece que tá meio que dormindo com o inimigo, assim, sabe? Você não entende muito bem aquilo tudo. E até você concatenar as ideias, colocar no lugar, demanda muito processo, muita lágrima, muito choro, muita súplica, né, a Deus, assim, pra você realmente conseguir se reestabilizar, assim, se restabelecer na vida, né, como, assim, com a sua mente. Mas, enfim. Então, aqui eu deixo pra você o primeiro conselho. Quando você for traída, deixa ele pensar que te perdeu. What? Mesmo que você queira lutar pela restauração do seu casamento, mesmo que você queira buscar mesmo a sua família, mesmo que você queira perdoar, né? Porque muitas mulheres perdoam, muitos homens perdoam, muitos homens pesam ali, colocam na balança, às vezes não é por conta de um erro que você vai destruir toda uma vida. Você tá entendendo a sua vida, a vida dos seus filhos, o patrimônio que vocês construíram, às vezes é um deslize. E às vezes aquela pessoa realmente se arrepende, eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então, não é incomum as pessoas perdoarem. Mas quando você for traída e a sua relação for balançada, deixa ele pensar que te perdeu. Quando eu descobri que fui traída, além de já ter sido abandonada, né? Porque quando o seu cônjuge sai de casa, você fica com o termo aí pejorativo, as pessoas te chamam de você foi abandonada. Gente, quando eu escutei isso pela primeira vez, que foi uma pessoa que fez questão de me dizer isso logo assim que meu marido saiu de casa, falou assim, não, realmente você foi abandonada. Eu falei, meu Deus, abandonada? Como assim? Que termo pesado, né? Mas assim, as pessoas não medem as palavras para falar com você. Quando você tá nessa situação, realmente não sabe o tanto que as palavras vão pesar, né? A gente passa por muita coisa, não só com o cônjuge, né? A gente percebe que as pessoas se afastam, quando você não tá bem, realmente quase ninguém fica ali, poucos são os que suportam a lágrima, né? Sorriso, brincadeira, alegria, muita gente suporta quando você é alta astral. Agora, quando você tá numa fase ali de luto mesmo, porque o divórcio, ele é considerado mais doloroso do que muitos lutos, né? Porque a pessoa resolve ir embora em vida. Então, assim, eu que tenho já experiência também com respeito ao luto, e vou trazer isso aqui pra vocês, já passei poucas e boas nessa vida, então ela realmente é bem dolorido, porque uma coisa é a pessoa morrer e não teve escolha para aquilo, né? Foi escolha divina, escolha de Deus. Outra coisa é a pessoa resolver ir embora em vida. Então, assim, ele é doloroso, traz sim muitos transtornos psicológicos, traz sim muitas dores, né? Muitos traumas. Você começa a questionar várias coisas, pensar como eu deveria ter feito, né? O que eu deveria ter feito diferente? Poxa, eu fiz tantas abdicações na minha vida, né? Abdiquei de tanta coisa
por conta desse relacionamento e hoje a pessoa não pensa nem duas vezes antes de me dar as costas, não pensa nem duas vezes antes de me trair, né? Ou de ir viver com uma outra pessoa qualquer que não tem nada a ver com a nossa história, nada a ver com a nossa vida, que não colocou uma agulha, né, para construir o patrimônio que nós temos, e ela simplesmente vira as costas e vai viver com essa outra pessoa e esquece de tudo que você viveu com ela. Então isso traz muitos transtornos mesmo pra gente, sabe? Muitos transtornos psicológicos. Eu me vi depressiva, fui diagnosticada com depressão, mas graças a Deus hoje me sinto, sabe, liberta mesmo dessa palavra, né, desse peso, graças a Deus. Então assim, meu marido, depois de um tempo, retornou. Eu tentei realmente restaurar a família. Então, no primeiro momento que ele demonstrou um certo arrependimento, eu agarrei, né? Eu falei, não, tá bom, minha família é agora, vou restaurar, vem, pode voltar. Então, assim, eu ficava naquela ânsia, né? Não, é só uma fase, vai passar, isso tudo vai acabar, é só uma fase ruim, e é a minha família, eu preciso da minha família. Então, pra mim não havia sentido na minha vida se não fosse ali com a minha família, né? Então, era uma coisa assim meio que obsessiva também, posso dizer assim. Mas, nesse processo todo de sair de casa, voltar para casa, eu descobri a traição, eu não sabia por quanto tempo, eu não sabia como tinha acontecido, eu sabia quem era a pessoa. Então eu fiquei fissurada, né, pela vida da pessoa, eu fiquei assim obcecada pela vida da pessoa, porque eu queria saber o que aquela mulher tinha que eu não tinha, né? Quais eram as qualidades dela que ela tinha que eu não conseguia encontrar em mim. Mas, gente, olha, sinceramente, a pior coisa que você pode fazer na sua vida é tentar se comparar com uma amante, tentar se comparar com uma pessoa da qual não tem a mínima consciência, né, do que é destruir uma família, do que é entrar na vida de um casal para destruir, né, com o intuito de destruir. Então, como que você vai se comparar? Seus princípios não se igualam, né? Você não tem o mesmo pensamento, você não teve a mesma criação. Você não tem os mesmos valores, ela não tem os mesmos valores que você, né? Então, assim, não tem como comparar. Se é mais bonita, se é mais gorda, se é mais feia, se é mais magra. Eu acho que isso não importa, sabe? Não importa muito. E, geralmente, não é... Gente, quem foi traída aí sabe, né? Geralmente a gente fica decepcionado, né, com as escolhas e é com uma pessoa que a gente nunca imaginaria, né? Nunca passaria pela nossa cabeça, a gente nunca maldaria aquela pessoa, mas geralmente também é uma pessoa do nosso convívio. Sempre é, né? É uma conhecida, geralmente você conhece a pessoa com quem a traição acontece. Mas, o segundo conselho que eu deixo aqui pra vocês é: se você estiver lutando pelo seu casamento, se você tiver esse sonho de restaurar a sua família, se você quiser realmente lutar pelo seu casamento, não deixa o cônjuge saber que você tem esse desejo. Não deixa, sabe? Gente, olha, eu lutava e lutava muito, buscava e buscava muito, sabe? E ele sabia disso. E o fato dele saber disso foi mais um ponto para se aproveitar da situação. Então, assim, o que eu acho, né? O que eu acredito que ele pensava? Nossa, ela nunca vai me abandonar, ela nunca. Eu sempre vou poder deixar ela ali na prateleira, colocar ela ali na prateleira. A hora que eu quiser, a hora que eu cansar dessa vidinha que eu tô levando aqui, a hora que essa vidinha não der certo, eu vou lá e pego. Porque ela tá ali me esperando. Então não fique, gente. Não fica esperando. O que eu poderia dizer, assim, pra você, o que eu faria diferente, né? Eu teria ido viver minha vida na primeira oportunidade. Na primeira oportunidade, eu poderia lutar, eu poderia orar, eu poderia correr atrás, eu poderia fazer o que fosse, mas eu não deixaria saber que eu tinha esse desejo no meu coração. E eu acho que eu faria até diferente, assim, eu acho que eu sumiria do mapa, assim, sumir. Pra fazer falta mesmo, sabe? Não como uma técnica, mas pra tentar realmente me libertar daquela dependência emocional que eu havia criado, porque a gente cria essa dependência, né? A gente se entranha tanto num relacionamento, a gente se envolve tanto num relacionamento que a gente cria uma certa dependência emocional daquela pessoa. E se você está num relacionamento hoje e você sente que a sua vida não tem sentido sem aquela pessoa, você é um dependente emocional e você precisa se libertar disso, você precisa se livrar
desse mal que é a dependência emocional. E aí, quando o meu ex-marido saiu de casa pela segunda vez, detalhe, nunca fiz barraco, nunca xinguei assim pra chamar atenção, ou, sabe, eu acho que eu era uma amiga e não sabia ainda, sabe? Eu acho que já estava sendo preparada para esse momento, porque eu acho que nada nessa vida é por acaso, né? Tudo tem um processo de acontecer. E quando ele saiu de casa pela primeira vez, foi uma segunda morte, né? Assim, uma segunda dilaceração da alma. Então, eu ficava me perguntando assim, poxa, por quê, né? E aí veio uma frase, né, que a minha mãe costumava me dizer, costumava falar pra mim quando eu era criança, até o momento que ela veio a falecer, ela sempre falou: se você não se amar, ninguém vai te amar. Você tem que se amar do jeito que você é. Se você não se amar, ninguém vai te amar. Graças a Deus, assim, como uma mãe solo, ela soube me criar muito, muito bem, sabe? Soube me dar vários ensinamentos que, se eu tivesse dado mais atenção no decorrer da vida, eu acho que eu teria passado por menos problemas que eu passei. E aí ela falava sempre, né? Se você não se amar, ninguém vai te amar. E aí eu entrei nesse processo de me encontrar novamente, sabe? A gente perde a nossa identidade, a gente perde o nosso amor próprio, a gente se perde nisso tudo, a gente perde o nosso valor, a gente fala assim, meu Deus, onde foi, né, que eu me perdi? Onde é que eu estava? Porque minha vida parou, a pessoa saiu da minha vida e agora eu não sei mais quem eu sou, eu não sei pra que eu sirvo, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero, eu não sei quais são meus hobbies, a minha cor favorita. O que foi que aconteceu? Não sei. Eu me perdi nisso tudo, peraí, né? E aí começou esse processo do resgate, de saber que se eu não me amar, ninguém vai me amar, né? E saber que sim, realmente a gente precisa desse ensinamento, muitas vezes, pra gente se reencontrar. Então, outra frase que minha mãe falava pra mim sempre, né? Há males que vêm para o bem. E realmente sabe? Alguns males vêm para o bem. Então, às vezes, alguma traição acontece, o relacionamento dá aquela bagunçada, dá aquela balançada, mas é quando o casal realmente se ama, quando o casal realmente tem consideração um pelo outro, aquilo ali volta com mais força. Existe, gente, casais que conseguem realmente restaurar suas famílias, né? E nunca mais se largam, porque percebem que foi um erro gigantesco, sabe? Que foi assim, que realmente nunca poderiam abandonar suas famílias, que só trouxe prejuízos, que só trouxe malefícios mesmo em todas as áreas da vida, e as pessoas conseguem perceber isso a tempo, né? Ou às vezes tá prestes a trair, percebe, não, aquela mulher, não posso fazer isso com ela, né? Ela é minha companheira, ela é minha parceira, eu não tenho coragem de fazer tamanha atrocidade contra ela. Então, e aquele relacionamento, ele volta, é muito mais blindado do que antes, né? Porque aquele casal realmente ali vai tentar se encaixar e vai tentar fazer de tudo para que aquilo não aconteça ou para que eles não se desconectem novamente. E aí, nesse resgate do amor próprio, houve um dia qualquer, eu tava bem mal, bem assim, bem pra baixo, né? E meu padrinho, que é um grande amigo, sabe? Um paizão, assim, pra mim hoje. E aí, certo dia, ele postou no Instagram dele, otário é quem trai. Eu fiquei assim, meu Deus, como assim, né? Porque quem é a corna da situação, né? Quem é que foi atrair, né? O pessoal, além de tudo que a gente passa, além de todo o sofrimento que a gente passa, a gente ainda é um monte de nomes pejorativos. E aí meu padrinho colocou essa seguinte frase, né? Otário é quem trai. Gente, aquilo ali bateu como uma bomba, assim, em mim, sabe? Eu falei, gente, caramba, e não é que é? E não é que é? A pessoa trai às vezes por um prazer momentâneo, às vezes não tem realmente sentimento, às vezes só uma paixão ali. Aí ela perde a família, ela perde os bens, porque no divórcio, gente, parece que é um furacão, sabe? Furacão passa e você sai perdendo tudo aquilo que você quase não tinha, você acaba de dilacerar, você joga tudo pro alto. Você tá com uma bomba na família e explode tudo. Não tem nada de bom no divórcio, sabe? Não existe nada de bom. Seus filhos vão sofrer, você vai sofrer, os bens vão sofrer, sabe? Então, assim, até você se desvencilhar, até você conseguir retomar a sua vida ali, encontrar uma pessoa bacana pra você, você vai sofrer. Tem um caminho muito longo a percorrer até você estar aqui, ó,
falando a esse respeito sem chorar, sem demonstrar nenhuma emoção, nenhuma fraqueza. Existe um processo, sabe? Houve muito choro, muita lágrima até esse momento. Então, assim, realmente, otário é quem trai. Ele abandonou a família, abandonou os filhos, os bens foram implodidos e a pessoa simplesmente, nem sempre, né, ela vai ficar com aquela pessoa que traiu, porque qual é a confiança que vai ter naquele relacionamento? Me fala, se a mulher estava relacionando com um cara que é casado, aquele cara que é casado estava traindo a mulher, quem garante que não vai fazer com ela, né? Quem garante que ela não vai fazer com ele também? Porque, gente, não tem valor, né? Tem princípio ali. E como que fica essa relação? Como que acontece? Não é só a traição, né? Com a traição vem todo o resto. E a gama de mentiras que aquela pessoa tem que contar para sobreviver. Daqui a pouco a pessoa vai tirando tanta máscara, assim, ó, tanta máscara que ela não sabe mais quem ela é. Desse jeito, sabe? Então, gente, se você tá pensando em trair, faz isso não. Faz isso não, porque você vai perder toda a sua credibilidade, sabe? Tudo aquilo que você conquistou, perante seus amigos, perante sua família, toda a credibilidade que você tinha perante as pessoas, você vai perder, sabe? Você vai se perder porque você não sabe quem você é. Então você vê o tanto que aquela pessoa tá aprofundada ali numa negritude, num negrume, sabe? De coisas ruins, de mentira, de falsidade, de traição. É só coisas ruins, sabe? Que traz, gente. Não tem nada de bom. E aí você percebe e fala assim, meu Deus, antes só do que mal acompanhado, né? Então é melhor a gente viver a nossa vida sozinha muitas vezes, por mais que a gente fique como uma mãe solo, por mais que as campanhas na internet falem a respeito das mães solo, mas caramba, toda mãe solo teve um cara que saiu fora. Toda mãe solo só é mãe solo porque alguém deixou ela, se ela não foi a opção dela, né? Alguém foi embora, ou alguém morreu, mas alguma coisa aconteceu para ela ficar naquela situação, sabe? Então assim, é isso essa consciência que eu quero trazer aqui na internet, essa consciência que eu quero trazer aqui para vocês, esse apoio mães solos que eu quero trazer aqui também. Tá, mas aí você falou, blá, 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 e quanto ao perdão, né? Porque o tema é, traição tem ou não tem perdão? Gente, pra mim, traição tem perdão. Tem sim. Porque a traição, ela é um pecado como qualquer outro. Ela é um pecado contra a carne, sim, ok. É um pecado muito mais profundo, muito mais profundo. Mas todo pecado tem perdão, não é? Todo pecado tem perdão. Todo erro tem perdão, se a gente for falar assim, com a palavra assim mais do mundo, né? Todo erro tem perdão, gente. Então assim, como assim não tem perdão? Tem perdão, é o quê? Pena de morte? Não, tem perdão sim. Agora, o que eu penso? Para você conviver com essa pessoa novamente, para você aceitar essa pessoa novamente para sua vida, precisa haver um arrependimento genuíno. Um arrependimento verdadeiro. Gente, vai por mim, aconteceu comigo. Eu tava queria tanto a minha família, era uma coisa de louco, era uma obsessão, era uma doideira, uma loucura. Eu queria tanto aquilo que eu não pensei duas vezes, sabe? A partir do momento que eles esboçavam a primeira fagulha assim, ó, vou voltar, eu falei, volta. Volta, consegui minha família de volta, é isso que eu quero, não importa mais nada, não tinha sentido pra mim. E não é assim, não é assim. A pessoa que errou, ela precisa ter as consequências. Ela precisa sofrer o dano, ela precisa sofrer o dolo daquilo. Ela precisa sentir a dor também. Ela precisa pensar que te perdeu, que foi o primeiro conselho que eu te dei lá. Ela precisa sentir, gente, se ela voltar, se for muito fácil a reconquista, se for muito fácil ela voltar para casa, vai por mim. Não haverá valor nisso. Não vai haver valor nisso. Então pra mim tem perdão. Mas essa pessoa precisa ficar um pouquinho ali no vale comendo pó. Comendo uma poeirinha ali, pensando no que ela fez, pensando se é isso mesmo. Você também. Você precisa se resgatar, sair dessa dependência emocional, para aí sim, lá na frente, você pensar em retomar com essa pessoa ou não. E aí, nesse processo que vocês continuam separados, nesse processo, você verifica se a pessoa mudou os hábitos, se mudou o comportamento, se o desejo dela por restaurar, por reconquistar essa família permanece. E aí sim, você volta a conviver com essa pessoa,
sabe? Eu acho que nada daquilo que é muito fácil a gente dá valor. Nada daquilo que vem muito fácil tem valor. A gente precisa realmente conseguir as coisas com dificuldade. E na traição eu vejo que não é muito diferente, não. Então, o meu erro, que eu não quero que vocês cometam, né, se vocês estiverem querendo perdoar o cônjuge de vocês, o meu erro foi esse. Foi perdoar rápido demais. Aí perdoei mesmo, aceitei da gente. Foi tão pior quando esse homem volta pra casa que vocês nem imaginam, sabe? Porque a partir do momento que volta com facilidade, vira farra, vira zona. Aquela pessoa perde totalmente o respeito por você. Então, você ali, você não estando ali, tanto faz. E é isso que você quer pra você? Eu aceitei por um bom tempo, sabe? Por ingenuidade, por... Eu acho que eu fiquei assim... Quando eu vi que as coisas saíram do controle novamente, que realmente havia acabado todo o respeito que tinha, acabado tudo, sabe? Tudo, toda a consideração, não tinha nada, gente, não tinha mais nada. E aí eu acho que eu entrei em modo avião, assim, eu fiquei em stand-by, eu fiquei assim. E sabe qual é o mais interessante? Eles acham que estão te fazendo de trouxa, sabe? Ficam ali por detrás, fazendo tudo pelas suas costas e tudo, e achando que você é trouxa. E eu ficava assim, meu Deus. Mas esse processo de descobrir tudo o que aconteceu, de saber tudo, de ter acesso e tudo, não clonei nem nada, não fiz nada ilegal. Mas eu acho que toda mulher tinha que ter mesmo a senha do seu marido, e seu marido não tinha que ter nada que esconder a senha da mulher. A verdade é essa, né? Então, assim, e eles achando que estavam fazendo tudo às escondidas ali, eu vendo tudo em modo avião. Você pode falar assim, nossa, mas que mulher trouxa, né? Que mulher trouxa. Não é trouxa, não. Sabe por quê? Porque eu volto lá e falo pra você, otário é quem trai. Sabe, gente? Otário é quem pensa que tá enganando a pessoa. Porque eu não tô fazendo nada de mal a ninguém. Eu não tô atingindo ou agredindo ninguém. Você tá entendendo? Agora aquela pessoa que tá ali fazendo tudo na maldade, agindo pelas costas, agindo por falsidade, agindo, apunhalando você pelas costas, gente, essa pessoa, ela deveria pensar um pouco, refletir um pouco no que ela tá fazendo com a vida dela, sabe? Porque realmente não tem valor nenhum nisso, não sabe? Não traz nada de bom. Enfim, pra você, mulher, o meu terceiro e último conselho aqui é sai do chão. Levanta desse lugar que você tá agora, se você foi traída, levanta daí onde você tá. Levanta, vai lá, toma um banho, limpa as suas lágrimas, se maquia, se perfuma, se embeleza, vá pro seu trabalho, ou se não tiver trabalho, vá procurar um trabalho, vai cuidar dos seus filhos, vai fazer suas coisas, vai se promover, entendeu? Vai resgatar o amor próprio. Se tiver um trocadinho, se tiver um dinheirinho, vai lá, compra uma pecinha de roupa pra você, tenta resgatar isso, porque assim como aconteceu comigo, eu acredito que acontece com milhares e milhares de mulheres, aí a gente deixa de comprar, a gente deixa de fazer tudo pra gente pra fazer pra família. E chega uma hora que a gente não sabe nem mais o que a gente gosta, o que a gente quer, entendeu? Então sai desse lugar, sabe por quê? Porque no chão, quando você tá no chão, é mais fácil de você ser pisado. Então sai do chão, sai do chão. Quando você tá no chão, a pessoa pisa e não tem dó. Gente, tem certas pessoas que parece que tem prazer em nos ver sofrendo, em nos ver chorando, sabe? Você sente. É estranho falar isso, mas tem homens que gostam de ver quando a gente tá ali naquela submissão, naquela ponto ali de ficar sendo pisada, sabe? Parece que tem prazer naquilo. E aí quando a gente tá começando a respirar, quando tá começando a acontecer alguma coisa, aquele homem vem e faz mais alguma coisa e a gente fica prostrada, assim. E a gente não atina pra vida, a gente não fala, meu Deus. Até o momento que aquilo fica tão cruel, tão dilacerante, que a gente resolve dar um basta. Mas até esse basta chegar, a gente já chorou tanto, já sofreu tanto, já lutou tanto. A gente já tá em capos. Até a gente se remontar demora demais. Então se você tá aí, dá um 360 na sua vida. Fala assim, eu não mereço isso, eu não quero isso pra minha vida. Ninguém quer isso pra minha vida, Deus não quer isso pra minha vida. Sai desse lugar que você tá. Sai desse lugar. Porque só quando você entender qual é o seu valor, é que aquele homem vai começar a querer te dar valor também. Entendeu? A virada de chave tá aí. Entenda qual é o seu valor, entenda quem você é, entenda sobre o que você gosta, o que você quer fazer, qual o seu potencial.
assina embaixo esse potencial. E aí, esse homem vai olhar pra você e vai falar assim, nossa, essa foi a mulher que eu traí, essa foi a mulher que eu deixei, eu troquei por conta daquilo, não, olha, gente, tá me entendendo? É diferente, é bem diferente. Espero que você consiga compreender o que eu tô tentando passar. Gente, eu sofri bastante, eu sofri muito, eu lutei muito. E depois eu descobri que eu tava sendo traída, não foi uma ocasião. E eu, ali naquela ilusão de que havia tido um arrependimento, de que poderia haver um arrependimento, mas não, sabe? Oportunidades foram dadas, mas realmente quando um não quer, dois não brigam. É outra coisa que minha mãe falava pra mim, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, abri mão, realmente, abri mão. Falei, não, você quer viver sua vida? Então vá viver sua vida. Vai viver sua vida, pode deixar que eu não vou morrer não, e você também não vai não, porque tá em casa. Morrer, a gente não vai. A gente tem vontade de se matar, passa por umas crises, umas coisas loucas, passa. Se você tá passando por isso, se você tá achando que sua vida não tem mais sentido, tamo junto. Eu também já passei por isso, eu sei. E eu tô aqui vivinha pra contar a história pra você. Entendeu? Então não vai te matar não. E não caia nessa besteira de pensar que você vai morrer por conta disso não, porque você não vai. Então é esse o ensinamento que eu queria deixar aqui pra vocês hoje, né? Tem perdão sim, tem perdão, porque você precisa liberar esse perdão, tirar esse peso de você também. Mas você pode decidir se você quer continuar com essa pessoa ou não. E pra você continuar com essa pessoa, tem que haver um arrependimento genuíno. Essa pessoa precisa passar também um pouco de dificuldade antes de você aceitá-la novamente. Tá, ok? Isso foi o que eu passei, foi onde eu errei, o que eu teria feito diferente para resgatar a minha família, né? Eu não teria voltado na primeira oportunidade, eu teria sumido do mapa. A verdade bem clara é essa, né? Eu teria sumido mesmo do mapa. Então assim, não teria ficado esperando, teria ido viver minha vida de fato mesmo, no meu trabalho, sairia para me divertir mais, né? Apesar de ter passado por tudo isso, período de pandemia ainda, fiquei presa, isolada, dentro de casa não tinha nem lugar para ir. Então assim, realmente foi bem dolorido pra mim, foi bem doloroso pra mim passar por isso, né? Com a minha filha pequenininha ainda, com um estado depressivo do qual eu consegui aí me libertar, me desvencilhar, né? Passei por esse momento bem conturbado da minha vida, mas fica esse meu ensinamento, essa minha experiência. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha pra mim, deixa o seu comentário aqui se você passou por alguma coisa parecida, ou se você tá passando, se você precisa de um conselho, alguma coisa. Me chama lá no Instagram, a gente pode trocar, né? A gente pode conversar aí a respeito, o que eu puder passar pra você, o que eu puder compartilhar com você a respeito da busca pela restauração, do porquê que eu resolvi abrir mão também. Eu tenho toda essa bagagem aí que eu quero trazer aqui no canal também. Ativa o sininho para você receber as notificações do canal. E obrigada pela sua atenção, obrigada mais uma vez por assistir esse vídeo até aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijinho e até mais. Olá, amigos do meu Brasil. 78% dos homens traem. E 65% das mulheres... E eu te vejo no próximo canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijinho e até mais.